And how are you this week? How is your practice going this week? Como vocês estão? Como foi a prática de vocês durante a semana? Durante essa semana? Uhum. Alguém gostaria de falar? No, nobody replies, yeah? Ninguém está respondendo? Eu quero Is falar. it hard for people Cláudio, to reply? é difícil para as pessoas responderem? Hi, Claudio. Where? Essa semana foi bem produtiva para mim no sentido do que a gente conversou domingo passado sobre cortar através, assim, a experiência mais importante que eu considero dessa semana foi que eu tive essa experiência mais presente nas práticas. Eu relatei que nos últimos 2 meses eu tinha tido muita experiência de raiva, né? E em alguns momentos foi muito simples, assim, muito alegre, muito feliz para mim, porque eu percebi que qualquer experiência eu conseguia cortar através e simplesmente, instantaneamente desaparece e eu consigo descansar, né? Então eu tive mais ou menos, sei lá, 30% dessas experiências assim, não o tempo todo, claro, mas foram muito significativas e eu fiquei muito feliz com essa experiência. Uhum. And Claudio is saying that this week for him was very productive because he could practice a lot of cut through. He could stay more present in his practices. In special these last 2 months, he experienced a lot of anger. And now he is much more happy, and because he could transform any experience, he could cut through, and immediately he could rest in his own nature. And of course, it didn't help. It didn't happen in most of his situations, but around 30% he could notice this kind of evolution. That's good, Claudio. That's very good. That's because you're practicing more. The more you practice, the more you familiarize yourself with this method, then it becomes more and more natural to see that way. You have the confidence to cut through. Before, you don't have the confidence, but now you have the confidence. So it's keep going. Ótimo, Cláudio. Isso está acontecendo porque você está praticando mais. Go ahead, Dani. Go ahead. Yes. Wait. The more you practice, the more you practice, the more transparent the thought process will become. So then it becomes much easier to cut through, because you look straight at the thought process
and it just liberates itself, and you see the essential space of one's own nature again, until it becomes more and more natural. But if you don't practice, you don't see. Você está começando a perceber isso, Cláudio? Porque Can você you está hear me, praticando Carla? mais. Yes, Anne. Você está percebendo mais isso, Cláudio, porque você está praticando mais. Quanto mais você praticar, mais vai ficando mais natural. E mais você vai desenvolvendo confiança na prática. Antes, como você não praticava e não visualizava os resultados da prática, você não podia ter confiança nela. Mas quanto mais você vai praticando, mais transparente o processo de pensamento se torna. E você passa a olhar diretamente para os pensamentos e eles se dissolvem instantaneamente. E aí você vê o espaço da sua verdadeira natureza. E aí você pode repousar nesse espaço. Só que se você não praticar, você não vai poder ver a sua verdadeira natureza, você não vai poder repousar nesse espaço. Precisa praticar. Yeah, Carla, Carla, the word is not dissolve. The word is self-liberate. Okay. The thought process will self-liberate itself just by looking directly. Uhum. Então, a palavra não é que o processo de pensamento se dissolve. É que quando você olha para ele, para os pensamentos, eles se auto-liberam. Então, o termo não é se dissolver, o termo é se auto-liberar. Então, assim que você olha através dos pensamentos, eles se auto-liberam. Okay, Claudia, what did you want to say? Eu quero dizer assim que talvez a ideia não seja que eu tenha praticado mais. Eu acho que é uma coisa mais sutil. Eu estou falando isso porque eu acho que todos nós que estamos aqui temos um processo, um caminho da prática, né? E que eu sei que, né, todos estão praticando e que eu acho que aconteceu é uma certa confiança, tipo assim, de relaxar. E eu lembrei também da atenção plena do esforço, de relembrar. Eu acho que é algo muito sutil no sentido precisa ser leve, sabe? E relaxar. Assim, outra ideia também que teve muito presente para mim na semana é que assim eu refleti também muito sobre a compaixão, porque nós estamos fazendo uma prática, né, do Buda da compaixão e nós temos seres que estão em sofrimento, né? Bem mais numerosos do que os seres humanos, bem mais numerosos do que as vítimas do Covid, né? E então fiquei pensando, né, que tipo assim, como que eu poderia ajudar esses seres com raiva, né? Se eles já estão em sofrimento, assim, então minha raiva não poderia ajudar. Isso também acho que isso me tornou um pouco mais leve, sabe? Eu acho que isso ajudou também no meu processo. Uhum. I want
people to remember the meaning of practice. What is the meaning of practice? Yeah. Practice means familiarization. That's all. Familiarization with another way of seeing until it becomes natural to see that way. Claudio is saying that he wants to say that he didn't realize that he practiced more. In his opinion, what happened was that he started to feel more confident and in relaxation. And at the same time, he could remember about the mindfulness of effort. And he could be connected with the mindful, that the attention has to be light and you have to relax for doing this mindful of effort. And he also reflects a lot about compassion. He could remember about the many numerous beings in that there are much more beings than the only COVID's victims. There are much more. And how can he help these beings if he feels anger? With anger, he cannot do for any people or any being. So it's this kind of reflection helped him to go through this process. E aí a Anne falou, eu pergunto para vocês, o que é prática? Yeah. Prática é familiarizar-se com outro modo de ver, até que se torna natural ver desse modo, desse novo modo. We're familiar with controlling. We want everything to be a certain way. We're not familiar with relaxing with whatever is arising. So now more and more, the more confidence we have, then the more courage we have to just look. If we look, we see. If we don't look, then we fabricate. We get lost in the fabrication. So just keep going, that's all. It's no big deal. This kind of practice is not a big deal. Anywhere, anytime, you just have to look, that's all. O que ocorre é que nós estamos familiarizados apenas com o controle. Nós só estamos familiarizados com querer que as coisas sejam da maneira como a gente quer que elas sejam, com esse controle constante. E nós não estamos familiarizados com relaxar e simplesmente lidar com o que quer que seja. Mas à medida que vamos praticando, quanto mais práticas nós vamos fazendo,
mais confiantes nós nos tornamos para relaxar, mais nós nos tornamos confiantes para olharmos o que quer que seja, né? E mais vamos ficando familiarizados com o relaxar, com o não querer ter o controle. Por isso que esse tipo de prática que eu passei para vocês é uma prática muito importante, porque não é uma prática, não é uma grande coisa, né? Não é nada tão difícil e rebuscado. É algo muito simples, você só tem que olhar, você só tem que ver. E quanto mais você olhar, mais você vai ser capaz de ver. That's it, Tony. Okay. Yeah, my screen on my iPad is freezing. So, yeah, I have no control over what's happening on this iPad. One minute I can see you, and the next minute I cannot see you. You all disappear. So they have to need a lot of patience today. Okay. I have no way of knowing whether there is a video or whether there is sound. I have no way of knowing. Today, there's nothing on my screen. Okay. All right. So, anyone else have anything else to say? Sueli, how are you doing this week? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Sueli, comente para mim como é que foi a sua semana. Hi, Anne. Yes. Essa semana eu me dediquei um pouco mais a aprofundar a questão do sofrimento. E eu nunca tinha realmente assim entendido, né, assim, essa questão da profundidade e da sutileza, né, de tanta como é que realmente a gente vai reunindo condições, né, as causas e condições para nascer esse sofrimento. E o que está acontecendo, assim, pelo menos essa semana, o que eu percebi, assim, é como se eu estivesse desmontando, né, uma máquina, olhando para o mecanismo e situações que surgem que eu sinto, assim, que eu realmente quero ficar tensa, porque eu já estou entrando no processo, realmente, de me identificar como alguém, né, e foi muito bom eu realmente, assim, perceber. Em um momento, assim, realmente, na prática do Chinese, eu senti, na verdade, assim, a gente entra um pouco na coisa da tristeza, né? De reconhecer como essa questão do sofrimento se apresenta na insatisfação. E perceber que a gente fica querendo, na verdade, atender, né, aos desejos dos sentidos. Foi muito bom, e aí realmente depois assim me deu o clarão, né, assim, aquela coisa um pouco mais da expansão, de eu perceber que bom que através desses métodos a gente pode realmente se liberar e que está disponível, né, nesse caminho. Então, assim, foi uma coisa realmente assim de tocar na motivação, né, de me inspirar mais para praticar, por conta de realmente perceber um pouco mais profundamente o sofrimento, né, que vem dessa insatisfação, da gente querer atender, né, e diferenciar o prazer, né, de alguma forma, do prazer do que é realmente a felicidade, de você estar bem com o momento, e a atenção plena realmente é o que traz você para esse momento, e aconteça o que acontecer, você tem uma certa capacidade, né, e clareza para poder cortar e ver, não, isso aqui estou querendo me identificar, não faz sentido. Foi isso. Obrigada. Posso falar? Não, deixa eu traduzir primeiro, só um instantinho.
Sueli is saying that this week she dedicated a lot to understand suffering. She reflected a lot about suffering and how we can create the causes and conditions to produce the effect of suffering. And she could scrutinize the suffering and understand that it was a machine, and she could see the engines. And she dedicated herself to the Terenzig practice, and she could notice and reflected a lot about sadness, the sadness that comes with suffering, and how can the suffering manifests itself. In general, the suffering manifests itself in dissatisfaction, and we are dissatisfied about what arrives to us through our senses. And this great reflection, she could be more inspired in her motivation, and how lucky she could notice how fortunate and lucky she is for receiving these teachings that could free her of this. And she also could realize, and she tried to put it in many different moments during this week. She could make a difference between pleasure, satisfaction, and real happiness. True happiness. And she also could notice that only the mindfulness can bring her to the present moment. Only when you practice mindfulness, you could really notice when and how you are identificating something and get lost in what you are self-identifying with, the appearance, the object, with people. She could notice this. Identifying, Carla. Okay. Identifying is the word. Yes. When we notice that we are identifying with an appearance, we are putting a label on it, and we're giving it characteristics and value and meaning, instead of just leaving it as it is in its empty nature. Slowly we will see more and more. The more we can relax, the more we can see our own mental processes, how they work. It's not about doing something, it's about seeing more and more clearly how all these conditions come together and generate our experience of whatever is happening. Okay, Ghana. Então, ele comentou que o que acontece no fenômeno na identificação
Nós identificamos as aparências e o que nós fazemos? Nós identificamos as aparências, imediatamente rotulamos as aparências e, consecutivamente, nós colocamos características, conteúdo, valores, substâncias, em vez de simplesmente deixar a aparência na sua verdadeira natureza. E é com isso que nós estamos habituados. Nós identificamos uma aparência, já rotulamos e já colocamos características, valores, conteúdos. Mas quanto mais nós relaxarmos, mais nós seremos capazes de, quando a aparência surgir, nós simplesmente a deixarmos na sua verdadeira natureza. Quanto mais nós relaxarmos, mais nós seremos capazes de ver como os processos de pensamento funcionam. E quando nós mencionamos isso, isso significa que nós não temos que fazer especificamente alguma coisa na prática, nós simplesmente precisamos aprender a ver. E quanto mais nós vamos aprendendo a ver como as condições se reúnem para produzir determinados efeitos, então mais vamos saber como lidar com as aparências. Mas precisamos estar cada vez mais relaxados para ver como os processos de pensamento funcionam. É sobre ver. That's it, Tani. Okay. Who wanted to talk? Celso? Somebody wanted to talk? Alguém falou que queria falar? Celso, pode falar. Não, eu queria só dizer que essa semana eu fiquei muito marcado por uma coisa que a Anne falou no domingo passado, dessa tristeza e insatisfação que nos acompanha, que a gente não sabe de onde vem, de por que motivo, como uma coisa da condição humana mesmo, né? Então, isso me ajudou muito a aliviar essa tristeza e insatisfação. Cada vez que eu me lembrava que era algo que eu podia me desvencilhar, tendo consciência disso. Pronto, é isso. Tá É certo. uma coisa que me ajudou. This week, Celso was touched by something that you told him last week, and he could feel the sadness and the insatisfaction, and he could reflect about it and how these feelings can follow the human condition. And when he noticed that this kind of feeling come up, the sadness and the insatisfaction, he could work with them and he could be free from them, because he started to feel more awareness about these two feelings. He could be more conscious about this, and he became lighter. That's good, Celso, and also to know that it's not just us. Everyone is going through this basic anxiety, this basic insecurity. We're all experiencing this. And this is why we are constantly trying to maintain our ego psychology, which is just the dualistic way that we see things now. I'm here, and then there's everything else.
Yeah. So it takes time, but first of all, we have to recognize what we're doing. We have to see what we're doing. Until we can see what we're doing, we can't really work with it. So good. First of all, we have to see how we're suffering in order to be able to work with it. Algo muito importante também, Celso, é compreender que esse sentimento de tristeza e insatisfação não é só nosso. Não é só nosso. Né? Todos nós, né? Todos estão experienciando essa tristeza e essa insatisfação. E isso é o porquê de nós querermos o tempo inteiro manter a nossa visão dualista. Tem sempre um eu aqui percebendo alguma coisa lá fora. E que bom que você percebeu isso, porque o que é que ocorre? Primeiro, nós temos que ver o que nós estamos fazendo. Primeiro, nós precisamos nos questionar o que é o sofrimento. Quando nós passamos primeiro a ver o que nós estamos fazendo e primeiro a compreender o que é o sofrimento, aí sim, depois nós podemos trabalhar com eles. That's it, Sunny. Okay, let's go on with the teaching about suffering. Then maybe we